Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, quais são os tipos de pessoas que eles não conseguem amar? Eles têm uma criação de amor, ele finge um amor para você, por ele ter o coração se delatando. Esse tipo de pessoas que eu vou dar 10 características que eles falam pela boca, eles ditam, ele tem ditados. Porque quando você ouve dizer assim, quem mente, rouba. Quem rouba, não ama. As pessoas não acreditam muito, né? Elas acreditam que essas pessoas, elas roubam porque precisa, elas mentem porque precisa. Então, elas criam uma forma de amar e diz, cada um ama do seu jeito. E aí Deus explica para você que se você lidar com esse tipo de pessoa, você pode adoecer junto com essa pessoa, porque ele não quer saber sobre o amor. Ele fala do amor, mas ele finge todo o sentimento, todo o comportamento. Ele cobra de você aquilo que ele não sabe dar e nem ele entende, porque ele cria suas verdades. E aí ele tem alguns ditados. Essas pessoas que eu vou explicar para você os ditados, que elas dizem pela boca, os ditados também tá na Bíblia. Também tá na Bíblia. Ele fala, ele deixa escapar que ele não tá nem aí para outra pessoa. Então quer dizer, ele finge ter o sentimento para tentar adquirir do outro aquilo que ele almeja, aquilo que ele espera, aquilo que ele pensa que ele pode alcançar do outro aquilo que nem ele sabe dar, e ele não entende isso. Então Deus explica que o coração dessa pessoa, ele vive se diluindo. A pessoa, ela vive se desmanchando, mas ela vive fingindo que nada está acontecendo. Então, os filhos, ou o marido, ou a mulher que convive com essas pessoas que tem esses 10 ditados que eu traduzi da Bíblia para você, tá? Isso tá em 2 Coríntios 6:4, que são corações feridos. Tem até uma canção que fala, né? Coração ferido, ele não consegue sentir, mas ele quer de você sentir. Então você vai perceber na fala da pessoa, na tradução da pessoa, que ela denuncia a própria visão, o próprio sentimento, ele denuncia o que ele sente. Mas se você não tem conhecimento, você não consegue discernir nem o que está vendo. Ele está dizendo os sentimentos dele, mas você está ignorando até a visão, por você não ter conhecimento. Quem são esses tipos de pessoas que têm um amor fingido? Ele finge ter amor, mas ele não está nem aí para amar. Eles não tá nem aí para a verdade, para o amor. Então, em 2 Coríntios 6:4, Deus diz: antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Deus não recomenda essas pessoas que eu vou explicar aqui para você. Então, segura o coração. Sinto muito se você se enquadrar nesses perfis aqui, porque são pessoas que não amam e elas não estão nem aí para o amor. Tornando-se recomendáveis em tudo, na minha paciência, nas aflições, nas necessidades, das angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns, na pureza do conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Para eles não estão enganando, porque eles são de verdade. É isso que Deus está explicando. Como os desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e em vivendo,
como morrendo, e eis que, vivendo, eles vivem morto emocionalmente. Como castigados e não mortos, como constritados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecidos a muitos, como nada tendo e possuindo tudo, ele cria toda essa aparência. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós e o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Eles não conseguem sentir, mas ele vai falar para você de forma descarada, vamos dizer assim, de forma explícita, de forma de brincadeira, né? Porque ele não acredita em Deus. Essas pessoas, elas se tornam pessoas zombadoras. Elas se tornam pessoas críticas. Essas pessoas, elas gostam mesmo da fala mal e de rir do mal alheio. Mas ela desconhece sobre as leis de Deus e o que ele já sente dentro dele. As aflições. É isso que Deus está explicando aqui, né? Ó Corinto, de nossa boca está aberta para vós e o nosso coração está dilatado. Não está estreitado em nós, mas está estreitado em vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disto, falo para o filho, dilatai-vos também em vós. Quer dizer, Deus fala para os filhos desse tipo de pessoa que ele vive se delatando, então ele vai delatar você. Essas pessoas que falam esses ditados, que eu traduzi essa leitura para depois você entender o que Paulo estava ensinando aqui em 2 Coríntios. O que é que ele fala pela boca, né? Entre mortos e feridos, entre mortos e feridos, eu me salvei. Ele tira zombaria de tudo que acontece na vida dele, do que ele sente, do que ele vê, do que ele passa, do que ele perde, nada ele crê. Então ele vai dizer pela boca dele, entre mortos e feridos se salvaram todos. Quando Deus diz contritados, mas alegres, a pessoa diz assim, tô vendo tudo, mas a mim não tá me dizendo nada. Ele começa a sentir. Paulo estava ensinando ali dos sentimentos que ele sente, afligido. Então ele vai dizer, eu tô vendo tudo, mas a mim não tá me dizendo nada. Eu tô vendo tudo, mas quando ele começa a sentir os sentimentos do que ele tá passando na vida, ele começa a falar que ele quer superar o sentimento, então ele começa a despejar pela boca. Eu tô vendo tudo, mas a mim não tá me dizendo nada do que eu tô vendo. Porque ele fica tentando superar o próprio sentimento. Como pobre, mais enriquecidos há muitos. Eu não tenho nada, mas eu usufruo de tudo. Ele vê que ele vive ganhando e perdendo, a pessoa. Mas ele faz descaso. Entende? Então ele diz, eu não tenho tudo, mas eu usufruo de tudo. Do bom e do ruim dessa vida eu comi de tudo. Eu provei de tudo, do fel e do mel. Ele tem esses ditados. Por honra ou por desonra, por infâmia ou por boa fama. Fale bem ou fale mal de mim, fale o que quiser de mim. O importante é que fale. Não tem essas pessoas que dizem esses ditados? Eles são pessoas aflitas. Ela sente o que ela está vivendo. Ela vê o que ela está vivendo, mas ela não quer ver. É isso que Paulo ensinou aqui em Coríntios. Eles não querem mudar. Como os desconhecidos, mas sendo conhecidos, eu sou conhecidíssima. Ele tá vendo o cenário da vida dele, ele tá vendo que vive ganhando e perdendo, ele tá vendo, mas ele diz assim, eu conheço tudo, eu sei de tudo, eu sou conhecidíssima, onde eu chegar não falta nada para mim. Porque quando ele começa a ver o cenário e ele sente dentro dele o cenário da vida dele, ele fica falando, ditando pela boca o próprio sentimento, porque ele não tá nem aí para a vida dele, para a alma dele, para a remissão da vida dele. Entende? Então ele diz, eu sou conhecidíssima. Onde eu chegar, todo mundo vai me amparar. Porque ele já tá vendo
que a vida dele não anda, que a vida é travada, que ele vive ganhando e perdendo. Então ele fica tentando superar o sentimento da visão, do que ele está vendo da vida dele pela visão. Então ele diz, eu conheço tudo. Aonde eu chegar, eu sou amparada. Todo mundo sabe quem eu sou. Todo mundo vai me amparar. Porque ele quer superar o sentimento do cenário da vida dele. E tá tudo ali em Paulo, eu vou ler de novo para que você entenda, porque as pessoas não têm revelação da leitura. Entende? Morrendo e vivendo entre mortos e feridos, eu sobrevivi. Porque ele não quer saber a razão das doenças, das percas financeiras. Entende? Então o coração dele está se diluindo. Ele sente o que ele vive. Ele só não quer saber o porquê ele vive assim. Porque ele não crê no amor. E Deus explica isso para você. Então ele vai estar ditando pela boca, ele vai estar falando o próprio sentimento. Então, morrendo e vivendo, entre mortos e feridos, eu estou viva. Do amargo e do fel, eu provei de tudo nessa terra. Do amargo eu provei, do amargo eu fiz o fel, e do doce eu provei de todas as iguarias. Ninguém vem me falar o que é bom, o que não é, porque eu provei tudo, eu sei de tudo, mas dele mesmo, ele não quer saber nada. O 7º, pela direita ou pela esquerda, onde eu caí, eles vão dizer assim, onde eu cair, onde eu chegar, eu sou bem amparada. Pela direita ou pela esquerda. Se eu for para Maceió, eu tenho amigo, me dão comida. Se eu for para Bahia, eu tenho amizade. Todo mundo sabe quem eu sou, a pessoa que eu sou. Eu não estou nem preocupada. Ele tá se diluindo dentro dele, mas ele está transparecendo esse sentimento como super-herói. Ele está tentando superar a aflição. Entende o que Paulo estava ensinando aqui? Ele não quer saber da verdade. Ele vive diluindo dentro dele. Então Deus diz, fuja desse tipo de pessoa. Que ele não quer saber a razão, ele não quer ouvir. Então os filhos vão se diluir também. Os filhos vão se diluir também. Eu tenho tudo, mas é como se eu não tivesse nada. É a aflição cobrindo dentro dele. Eu não dou valor a nada, eu tenho tudo, ó, mas pra mim, ó, é como se eu não tivesse nada. Não tem essas pessoas que dizem isso? Eu tenho tudo, mas pra mim, quando eu morrer, eu não levo nada. Ele tá sofrendo a aflição. Ele tá sofrendo o ressentimento da visão, da aparência que ele cria, porque ele vive de aparência. Foi o que Paulo disse ali. Ele vive de aparência. Então, quando ele começa a sentir, ressentir o sentimento, ele começa a despejar o sentimento como super-herói. Eu tenho tudo, mas é como se eu não tivesse nada. Eu não dou valor a nada. Isso pra mim não é nada. Casa, carro, roupa. Isso pra quando eu morrer eu não levo nada. Ele tá tentando superar o que ele tá sentindo. Porque ele não quer saber a razão da alma dele, do sentimento dele. Aqui eu traduzi para você o que eu li, eu vou ler de novo para que você entenda. Todo mundo gosta de mim, meu coração é aberto. Todo mundo gosta de mim, onde eu chegar, todo mundo gosta de mim. Eu trabalhei demais, todo mundo me conhece. Ele quer entender a razão, porque ele percebe que a família não gosta. Porque as pessoas da casa dele não gostam dele. Então ele está tentando superar o sentimento, jogando para uma idealização dele. Então ele vai dizer, todo mundo gosta de mim, rapaz. Onde eu chego, eu sou querida. Venha pra cá, meu amor. Entende? Porque ele está tentando superar o sentimento, a aflição, a emoção da visão dele, que ele sente dentro da casa dele. Quando ele começa a ver o cenário, que não se dá com os irmãos, não se dá com os pais, reclama do marido, reclama do filho. Então ele está aflito. Ele está aflito, mas aí para ele superar esse sentimento diluindo dentro dele, ele vai dizer isso pela fala. É as verdades dele, para ele não está mentindo. Foi o que Paulo explicou aqui. É as verdades dele, mas Deus não recomenda você conviver com essas pessoas. Todo mundo gosta de mim, perto de quem come e longe de quem trabalha. Você já ouviu essas pessoas dizer assim? Ela vai incentivar você a fazer tudo, começa a trabalhar, começa a fazer tudo, daqui a pouco, perto de quem come e longe de quem trabalha,
está aqui, tem que trabalhar. Tem que fazer alguma coisa, porque é perto de quem come, longe de quem trabalha. Mas depois ele deixa você lá fazendo para ele. Ele larga você lá. É isso que Paulo está dizendo aqui na Bíblia. Ele faz tudo por uma aparência. Ele cria uma aparência de superioridade, uma aparência de vantagem. Ele vive aflito, o coração dele está se diluindo, mas você vai perceber na fala. Então Deus diz, eu não recomendo esse tipo de pessoa para você. Eu vou ler de novo para que você entenda. Porque as pessoas, elas não acreditam que Deus manda os filhos se afastar de pais que não amam os filhos. Que Deus manda a mulher largar o marido que não ama. Então ela vai dizer, mas Deus não permite a separação. Deus não é de acordo à separação. Deus não é de acordo à separação, mas Deus não é de acordo a muitas coisas. E eles fazem tudo o que eles querem. Eles fazem tudo o que eles querem. Não é que eles não estejam vendo que está errado. Eles não querem ver, eles não querem ouvir, ele não quer saber a sua opinião. E ele maltrata as pessoas que convivem com eles. É isso que Deus explica na Bíblia. E o povo não crê na Bíblia. Entende? O povo cria suas regras, suas leis. Porque não está na pele de quem sofre. Então Deus diz aqui no 13. Ora, em recompensa disto, falo para o filho. Falo para o filho. Delatai-vos também vós. Eles vão delatar o coração de vocês. Esses pais que falam essas coisas, eles delatam o coração dos filhos. Porque ele escraviza o filho, ele maltrata o filho, ele rebaixa o filho. E os maridos também, né? Então, vou ler de novo para que você entenda todas essas 10 características que eu dei para você. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na minha paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Eles recomendam para eles mesmos, que isso que ele está sentindo, ele já transformou as angústias, as aflições como recomendação dentro dele, que ele criou essa verdade. É o que Paulo ensinou aqui, sobre o espírito, sobre a alma. Essa aula é sobre a alma, entende? Na muita paciência nas aflições, nas necessidades das angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza do conhecimento, quer dizer, no trabalho. Ele é exagerado, essa pessoa ela é exagerada em tudo. É isso que Deus está explicando. Então ele vai dizer, olha, longe de quem come, perto de quem come, longe de quem trabalha. Ele começa a fazer tudo, mas depois ele larga você fazendo. Ele já larga você fazendo, porque é tudo um repante, é tudo uma aparência, é tudo uma motivação, mas ele não consegue ter resiliência em nada. Nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, no jejum, na pureza do conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Mas no amor fingido, você vai perceber que a verdade dele, é isso que Deus está dizendo, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita ou à esquerda, em toda via. Por honra ou por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Para eles não estão enganados. Como enganadores, mas sendo verdadeiros. Essa é a verdade dele. Ninguém consegue tirar de dentro dele essa verdade. A verdade que ele criou. Como desconhecido, mas sendo bem conhecidos, quer dizer, todo mundo me conhece. Por isso que eu traduzi para você ali as 10 características. Como desconhecido, mas sendo conhecido, desconhecido, como morrendo em e vivendo, como castigados e não mortos, entre mortos e feridos, todos se salvaram. Eu passei por tudo e não morri. Tô vivinha da Silva, mas ele está causando mal na vida dos filhos, porque é o que ele aprendeu, as aflições que ele viveu,
ele está cobrando do filho, que o filho trabalhe por ele, faça por ele exige, ele criou essa visão de superação. É isso que Deus está explicando aqui. Como desconhecido, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivendo, como castigados e não mortos, como contritados, mas sempre alegre. Eles estão contritados dentro dele, mas ele cria uma alegria, uma superação, porque ele não crê em remissão, ele não crê em amor, ele não crê em arrependimento. Como pobres, mas enriquecidos a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Eu não tenho nada, mas eu usufruí de tudo. Eu tenho tudo. Onde eu chegar, minha amiga tem piscina. Onde eu chegar, olha, de tudo eu provei nessa terra. Ele não quer saber da visão. Quando ele começa a ver o cenário da vida dele, que ele passou uma vida ganhando e perdendo, ele está justificando quando ele sente a sensação, o sentimento. Não é que ele não esteja vendo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós e o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitado em nós, mas está estreitado em nossas próprias aflições. Quer dizer, eu não sei por que eu não consigo conviver com essa família. Porque onde eu chego, todo mundo gosta de mim. Essa é a visão dele, é a verdade dele. Eu não sei, porque o meu coração é aberto. Eu tenho um coração aberto, onde eu chego, baiana, venha pra cá, meu amor. É uma pessoa muito querida, mas na família ninguém suporta, porque não é a mesma pessoa. Entende? Então ele nas aflições dele, ele está justificando a visão do que ele está vendo dentro da casa dele, dentro da família dele. Por quê? Porque ele vive brigando. Na rua ele não briga, na rua ele trata todo mundo bem, na rua é aquela pessoa maravilhosa, aquela pessoa bem dada, aquela pessoa querida, aquela pessoa agradável. Na rua, somente na rua. Vive de aparência, é o que Paulo ensinou aqui. As verdades dele só cabem a ele não quer ouvir que ele é uma pessoa doente, que ele é uma pessoa conflitante, que o coração dele vive se diluindo, então ele precisa da aparência para ser feliz, para viver bem. Ele criou essa visão de superação. Então os filhos vão sofrer esse problema, porque ele não vai conseguir superar sozinho, porque ele criou essa superação. Entende? Então Deus diz, né? Ora, em recompensa disto, falo para o filho, delatai-vos vós também. Então, ou você abre mão e se ama, ou você não tem como você cobrar o amor de uma pessoa que ela tá vendo. Ela viu pela visão o cenário da vida dela. Ela tá ouvindo que ela tá errada, que o comportamento dele tá errado, mas ele não quer saber, ele quer justificar, porque quando ele sente o sentimento, a sensação, a cobrança do mundo espiritual, ele tá justificando. Entre mortos e feridos, todo mundo se salvou. Eu comi do fel e do mel. Não morri, tô vivinha. Então ele está escravizando o filho. Ele está cobrando do filho. Agora eu quero que façam por mim. Porque eu já fiz tudo por você. Porque eu já trabalhei. Todo mundo me conhece como eu sou. Ele diz que todo mundo conhece ele na rua, na aparência que ele criou, na verdade que ele tem, na visão dele. Essa é a visão dele. Mas ele não quer saber quem é ele. Então, conhecido e desconhecido, ele vai dizer, eu sou muito conhecida, eu sou muito querida. Eu sou tudo isso. Eu não sei por que vocês reclamam tanto de mim. Não sei por quê. Não sabe não, não quer saber. Entendeu a aula que Paulo deu sobre o espírito, a sensação, a aflição de um coração sendo diluído? Não é que ele não esteja vendo, não é que ele não esteja sentindo, é que ele criou essa superação. Então ele vai dizer o que ele sente, você vai ouvir da boca deles, porque eles não querem saber do que ele sente. Ele ignora a alma, ele ignora o sentimento. Então ele escraviza você. Ele escraviza você porque ele exige de você aquilo que ele não faz por você. Então, para justificar o comportamento dele, eu trabalhei a vida toda. Onde todo mundo me viu foi trabalhando, foi me esguelando, foi correndo atrás. Agora eu quero que você faça para mim.
Eu quero que você faça para mim, eu quero que você me ame, eu quero que você se escravize por mim, eu quero que você se esguele por mim. Essa é a visão da pessoa, que ela cria a sua verdade. É a verdade dela, é a visão dela. E ninguém tira essas verdades de dentro dela. Porque ela não quer ouvir, porque ela não quer se ver, porque ela viu que andou e não conseguiu sair do lugar. Ela teve visão que vivia ganhando e perdendo, mas ela, na sensação do sentimento, o que é que ele vai dizer? Eu não preciso ser rica para usufruir da piscina, da praia, do clube, para viajar. Viajei os 4 cantos do mundo, conheci tudo. Quando eu morrer, eu não levo nada, tá tudo aí. Essa é a visão. Entende? Então agora ele vai criar uma visão de superação dentro da própria casa. Porque ele já viu que plantou errado, que colheu errado, que viveu ganhando e perdendo. Agora ele está cobrando que as pessoas façam por ele, porque ele não conseguiu. E agora ele vai ficar controlando o outro, exigindo do outro, criando suas experiências, o seu sentimento. Por isso Deus fala para os filhos, não recomendo. Então quem está de fora que vê que os filhos têm que se afastar desse tipo de pai e de mãe, porque Deus está falando na Bíblia que Deus não recomenda esse tipo de verdade, são verdades para eles. E as pessoas dizem, honre seu pai e sua mãe. Não, ó, marido, Deus preserva o casamento, Deus é pelo casamento. Mas aí aquele marido, ele pode repudiar a mulher, escravizar a mulher, maltratar a mulher, sugar a mulher, e não é pra mulher nem falar, porque se falar, tá dizendo, tá pecando. Você tá pecando falando da nossa vida. Você tá pecando se você quiser me largar, quando é marido, ou quando é mulher dentro da própria casa. Eles criam as suas verdades e você não consegue converter essa verdade. Porque ele criou a visão de superação. Ele ignorou o sentimento aflito dentro dele. E ninguém consegue mudar isso mais. Porque a pessoa ignorou o próprio sentimento, a própria aflição. Ele não quer saber da verdade. A verdade para ele agora é outra. Então, esse tipo de pessoa você não consegue mudar. E Deus explica. Então, Deus vai falar para quem agora? Deus vai tentar ajudar quem agora? Os filhos. Porque ele ignorou a visão, o sentimento, ganhar e perder para eles tanto faz. Eles não querem saber nada de Deus. Eles criou outras verdades dentro dele. Quem é que Deus vai conseguir falar para ajudar? É os filhos. Entende? Esse tipo de pessoa que tem esses ditados, você não consegue fazer nada por ela. Porque é um amor fingido. É um amor fingido. Esse negócio das pessoas romantizar o amor de mãe. Mãe não escraviza filho. Mãe não humilha filho. Mãe não maltrata os filhos. A mãe, quando ela está passando por isso, que ela quer saber sobre o amor, ela vai buscar entender o que é que ela está sentindo, por que é que ela está descontando, por que é que ela está sofrendo. Não, ela não quer ouvir. Ela não está nem aí para a sua opinião. Ela não está nem aí para a vida dela mesma. É isso que Deus está explicando. Então Deus vai tentar resgatar agora os filhos. Então a Bíblia toda fala sobre o narcisismo, sobre pessoas irreconhecíveis, pessoas que estão criando uma visão. Então ela está vendo que vai ser abandonada, ela está vendo, ela está com medo do sentimento, da sensação, mas ela ignora a própria alma. Ele não quer mudar. Entende? Então, quando ele percebe que ele é brigão, que ele tá tentando entender, porque ele tá percebendo que vive reclamando, que vive murmurando, que vive dando tapa no vento, que vive escravizando as pessoas. Então, ele quer dizer, mas eu trabalho. Então, se eu trabalho, agora eu tenho o direito de ser assim, dentro do eu dele. Ele tá vendo quem ele é, ele só não tá entendendo quem ele é, porque essas verdades é as verdades dele. É o amor fingido. É isso que Paulo explicou. Eu fiquei impressionada quando Deus me revelou isso através da leitura. Você está lendo ali, você está descrevendo as pessoas pela fala, pelo que ela fala. E você está tentando ajudar a pessoa. Fulano, você precisa de ajuda. Quer ir para o psicólogo? Você quer um tratamento? Você vive reclamando, você vive murmurando, você vive insatisfeita e a pessoa não quer entender.
Ela quer que você suporte, que você aguente, que você faça mais, que você se sacrifique. Então ele está justificando o próprio sentimento. Se não me quiser, se não gostar de mim, goste de mim como eu sou. Você tem que gostar de mim como eu sou. Se não gostar, vou e suma da minha casa, porque ele sabe que a pessoa não tem para onde ir. A maioria que faz isso. A maioria que faz isso, ele bota para correr porque sabe que a pessoa não vai. Porque a pessoa, se for, perde tudo. Casal, né? No caso, quando é casal. Quando a mãe fala isso para os filhos, sabe que o filho não tem para onde ir, mora dentro da casa dela, então ela bota pocando. Ela bota pocando. Então Deus vai tentar ajudar o quê? O filho, porque é um coração diluído. É uma pessoa que está sofrendo, mas ela não crê no amor, porque o amor dela é fingido. Ela está justificando o próprio sentimento, a própria sensação e a própria visão. Eu não disse nada para você que não esteja na Bíblia. Tá tudo lá, escrito há mais de 2000 anos. Então, quando a pessoa começa a ganhar e perder, e começa a sofrer na terra e ela não quer saber de Deus, porque ela não crê em Deus. Então, Deus diz, ele vai fingir o sentimento. Toda pessoa, ela sabe que não tem amor. Mora com a mulher e sabe que não ama. Sabe que não gosta, sabe que está indignada, insatisfeita, mas ele ignora a própria visão da alma, do sentimento. Ele vai criar uma razão de superação. Por isso você vai ver essa pessoa escravizando a outra, exigindo da outra, desfazendo da outra, porque Deus diz que ninguém faz isso com a sua própria carne. Ninguém faz isso com a sua própria carne. Ele está fazendo com o outro porque é o que ele sente e ele precisa jogar para fora. Ele precisa. Então você que não suporta, você que não quer sofrer, você que quer viver, que não quer se diluir também, Deus vai falar com os filhos. Fuja dessa convivência. Porque ele vive se diluindo e vai diluir você. A pessoa que ela finge ter amor, ela não muda nem por ela mesma. Imagine por você. Ele não muda nem por ele mesmo. Ele vai criar uma autossuperação, uma visão. Então ele vai escravizar, ele vai gritar, ele vai berrar, ele vai exigir, ele vai jogar na cara tudo que fez por você. Ele vai dizer que você tem que fazer sim. Ruim ou bom sou a sua mãe, ruim ou bom sou o seu marido, e você tem que fazer. E é assim que você vai viver. Deus explica. Se você não quer se afastar, vai ficar clamando por justiça. Se ele criou as verdades dele, se ele ignorou a própria alma, que justiça Deus vai fazer? Qual é a justiça que Deus vai fazer com esse tipo de pessoa? Ele apenas quer ver. Ele quer ver o circo pegar fogo. Ele quer ver o mar pegar fogo, que nem eu via dentro da minha casa. Eu quero ver o mar pegar fogo para eu pegar os peixes e comer já frito. Tô nem aí pra nada. Eu tô vendo tudo, mas eu não tô... por mim, não tô nem aí. Aí quando você faz realmente aquilo que a pessoa fala, aí a pessoa agora vai se vitimizar. Entende? Tá tudo lá na Bíblia. Mas a pessoa não quer o Deus que trata. Ela quer o Deus que faça aquilo que ele quer. Aquilo que ele quer, ele não quer ser tratado, ele não quer ser remido, ele não quer falar dos erros dele. Ele quer ver os erros dos outros. Então ele se torna uma pessoa crítica, uma pessoa fofoqueira, uma pessoa que ela gosta de ver a vida dos outros, de falar mal, para se alegrar, para se animar. Ele vai se tornar essa pessoa. E para ele, ruim ou bom é assim que eles vão dizer. Ruim ou bom, pra mim você não tá me dizendo nada. Eu tô vendo tudo, pra mim você não tá dizendo nada. Eu tô vendo tudo, ele ignora. Ele aprendeu a ser assim. Ignorar a alma, a visão, a verdade dele, ele criou pela visão. Não é que ele não esteja vendo. Ele tá vendo, mas ele não quer mudar. É isso que Deus explica. Então eu peço pra você que deixe o seu like. Você conhece pessoas assim? Que de tanto sofrer, ele causa o sofrimento em você. Ele cobra de você, ele exige de você, ele escraviza você. E ele agora vai justificar o porquê que ele é assim. Agora ele vai justificar. Fiz, nunca prestei pra você. É aquela lamentação, é a verdade que ele criou. É a verdade que ele criou. Ele é muito querido na rua. Não sei se você sabe sobre os narcisistas. Ele é muito amado e querido
na rua. Então, ele está justificando o próprio sentimento, o próprio comportamento, a própria visão, a própria emoção. É um amor fingido. Entende? Então, eu peço para você que deixe o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.